Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. A bancada feminina da Câmara celebra os 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil durante a campanha Março Mulher. Foi em 1932 que o Código Eleitoral brasileiro passou a assegurar o voto feminino. No entanto, a bandeira das mulheres pelo voto direto e também de serem votadas teve início décadas antes, pelo menos em 1891, quando foi apresentada uma emenda à Constituição com essa prerrogativa, mas foi rejeitada. Em 1934, o voto feminino foi incluído na Constituição Federal, mas era facultativo. Nesse mesmo ano, foram realizadas eleições para a Câmara dos Deputados e para as Assembleias Legislativas Estaduais. De lá para cá, foram muitos desafios e conquistas e, por isso, esse tema foi escolhido pelas parlamentares para celebrar o Mês da Mulher. Nós vamos conversar sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria da Mulher neste mês com as deputadas Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí. Bem-vindas, deputadas. Obrigada por atender ao nosso convite, participar do programa. A princípio, nós queremos começar com um vídeo que nós temos de uma integrante do Observatório da Secretaria da Mulher, falando sobre esse momento, esses 90 anos do voto feminino. Apenas há 90 anos atrás é que nós conseguimos o direito de exercer a nossa cidadania de forma plena. No entanto, muitas conquistas ainda têm que ser feitas. Nós tivemos a igualdade efetiva entre homens e mulheres garantidas apenas na Constituição de 1988. E hoje temos no Parlamento brasileiro cerca de apenas 15% da representação feminina na política. Isso é um desafio muito grande de todos os deputados, de todas as deputadas, senadores e senadoras e para todo cidadão e cidadã, porque é por meio da representação feminina que a gente traz as mulheres para dentro da política e novos olhares para dentro das leis que estão sendo discutidas e aprovadas nos parlamentos de uma forma geral. Então, mais mulheres na política em alusão e em comemoração aos 90 anos do voto feminino. Bom, deputada Lídice, eu gostaria de começar com a senhora, que foi constituinte, né, da nossa Constituição Federal. Que a senhora fizesse uma análise desses 90 anos, das conquistas que as mulheres tiveram na área da política. Olá a todos e todas que nos assistem. Veja bem, são 90 anos de muita luta, não é? Você veja que em 32... nós registramos a conquista no Código Eleitoral, mas só 2 anos depois é que conseguimos colocá-la na Constituição do Brasil. Aí nós elegemos 2 mulheres, uma eleita, outra foi suplente. Depois disso, nós só voltamos a eleger em 1950, Ivete Vargas. Então, há uma distância enorme de tempo entre uma conquista de eleger mulheres e de ter nova mulher eleita. Em 34, a Berta Lutz já propôs que se incluísse na Constituição brasileira o direito de licença maternidade, mas não foi aceito. Nós só vamos conquistar em 43 com a CLT. E mesmo assim, 84 dias. E depois, só em 1988, com a Constituição de 88, é que nós vamos conquistar 120 dias para as mulheres gestantes. Por que eu peguei esse exemplo? Para demonstrar que a presença da mulher no parlamento, ela leva a conquistas objetivas para a vida das mulheres. O direito da gestante à maternidade, à licença maternidade, foi consolidado, foi conquistado, foi ampliado na Constituição de 88. Assim como o direito da licença paternidade, menor, pequena, mas que vai sendo ampliada, justamente para que nós possamos dividir responsabilidades com a maternidade, com a paternidade daquela criança que nasce. Então, como este exemplo, foram diversos os outros. Eu diria que nesses 90 anos, a Constituição de 88 foi o grande marco de conquista dos direitos da mulher no Brasil. Nela, nós fomos registradas devidamente como cidadãs de direitos iguais.
deveres e direitos iguais aos dos homens. De lá para cá, nós vamos continuando essas conquistas, mas elas são muito lentas. Nós saímos de cerca de 13 mulheres ao longo do período ditatorial no Brasil para 26 na Constituição. São essas 26 que dão esse impacto de presença na nova Constituição e que tem como resultado tantas conquistas na Constituição Federal em relação a direitos. Agora, nós voltamos a ter um outro impacto, que foi a conquista do fundo eleitoral. Aí aumentamos 51%. Mas olha quanto tempo para a gente conseguir 77 mulheres e chegar a 15% do Parlamento Nacional. É muito tempo, são doses homeopáticas e está na hora de mudar. Deputada Margarete, eu queria que a senhora falasse desses desafios também e avanços desse período, né, da mulher na política. Olha, eu gostaria de primeiro cumprimentar todos, cumprimentar você, cumprimentar os que nos assistem, cumprimentar minha queridíssima amiga Lídice. Uma honra enorme, Lídice, estar na mesma legislatura com você, você que conhece tão bem essa história e a quem nós devemos tanto dos avanços das mulheres. Eu fico sempre muito emocionada na sua presença. Mas, bom, eu pegando aqui do ponto que a deputada Lídice deixou para falar dos avanços que nós ainda precisamos, das dificuldades que as mulheres têm. E são dificuldades que nós falamos antes do portão de chegada, né? A dificuldade para chegar até o parlamento e depois a dificuldade para exercer. Porque quando a gente é eleita, nós não conquistamos o céu, nem chegamos perto dele. As dificuldades aqui dentro para o exercício do mandato são enormes. Mas nós somos uma bancada de 77, existem homens, claro, que se identificam e que contribuem também com nossas lutas. Nós agora, o nosso desafio é conquistamos o direito de votar, claro, está consolidado, mas agora nós queremos o direito de ser votadas. E esse direito de ser votadas, ele é complementar. É como o direito de ir e vir. O direito de votar e ser votada é a mesma coisa, são vasos comunicantes, né? Se você diminui de um, se você aumenta num, diminui do outro. Então, nós temos que andar com esses direitos de mãos dadas. E essa legislatura, ela foi muito pródiga em cuidar, vamos dizer assim, de um colchão de conforto para a cota das mulheres, essa cota de candidaturas que foi criada e começou, a primeira vez que se falou foi em 91, logo depois, já como consequência de Beijing, né, de Pequim, mas que parecia que não dava efeito. É porque a cota, ela não tinha qualquer enforcement, ela não tinha qualquer poder sancionador para quem não cumprisse. Então, um direito sem uma sanção, ele é simplesmente uma norma programática. Então, nessa legislatura, nós avançamos muito, principalmente com o novo Código Eleitoral, que já foi votado na Câmara e que vai ser votado no Senado. Nós demos peso 2 ao voto da mulher na hora de calcular o fundo partidário. O fundo partidário ele é calculado em cima do número de votos que o partido recebeu, em cima do número de mandatos que o partido elegeu. Então, voto de mulher, voto de pessoas negras e voto de indígenas tem peso 2 e também o mandato de mulher tem peso 2. Com isso, o que se pretende é que as candidaturas competitivas de mulheres sejam atraentes para os partidos. Nós também impomos uma sanção para os partidos que não cumprirem a cota, que lançarem as chamadas candidaturas laranjas. Nós estabelecemos definitivamente na lei, que antes só estava na jurisprudência, a obrigatoriedade dos 30% no mínimo com as candidaturas de mulheres, 30% no tempo de TV, 30% nos debates, né? Então, tudo isso para dar esse colchão de conforto para a cota das mulheres, para que nós possamos finalmente avançar. Mas, antes de tudo, precisa que as mulheres votem em mulheres. Nós somos maioria do eleitorado, somos nós que elegemos. Então, tem, às vezes, uma espécie de solidariedade às avessas, né? As mulheres acharem que a política é cheia de corruptos e corruptores e que esse ambiente não é para as mulheres, que nós não estamos aparelhadas para isso. Nós estamos sim, nós damos conta, nós temos visto os mandatos aqui cada vez mais atuantes, mais competentes. E nós queremos conquistar aqui dentro também o direito de relatarmos processos de leis difíceis, né, ligados a diversas áreas, e não ficarmos apenas relatando que são difíceis também, tratando de violência doméstica, tratando de primeira infância, tratando de questões que são ligadas
ao cuidado, a chamada economia do cuidado. E a economia do cuidado não tem o menor prestígio no Brasil. Então, é relegado às mulheres, porque normalmente ela está relegada ao espaço doméstico. Então, nós queremos presidir comissões importantes, nós queremos fazer parte das missões internacionais, nós queremos relatar projetos de leis ligados a todas as áreas, nós não queremos ser tratadas como monotemáticas. Então, esses são nossos desafios. Bom, deputada, eu gostaria que a senhora falasse também se existe uma resistência da bancada masculina em relação à bancada feminina, porque basicamente no mês da mulher é que se colocam os projetos relativos às mulheres para serem votados. Isso não deveria ser uma constante o ano inteiro? Claro que deveria ser uma constante. E não é que exista uma resistência assim, assumida, explícita. Não. É que o ritmo da Câmara é um ritmo dos homens. Ele é dominado pelos homens. Então, a pauta é a pauta dos homens. E, naturalmente, para as mulheres se imporem, elas têm que juntar as suas forças e concentrar em determinados momentos onde não há coragem para nos impedir de fazer isto, né? Então, eu acho que tudo isso revela isto que a nossa querida Margarete Coelho, essa deputada tão competente, que vem assumindo relatorias importantíssimas para nós aqui na casa, relatou. A nossa luta é permanente, é cotidiana, é para fazer avançar. Quando a gente conquista o direito do voto, na verdade, ainda não está consolidado o direito de ser votada, né? Porque, pouco a pouco, a gente vai fazendo um esforço hercúleo para conseguir uma legislação ou outra que estimule a participação da mulher. E eles repetindo a todo custo, esse negócio de mulher não gosta de fazer política, mulher não gosta de política. E a gente vai em qualquer reunião de sindicato, em qualquer reunião de comunidade, está lá cheio de mulher. Então a mulher gosta de fazer política. Ela só não gosta de ser escada para o outro subir. E ela nunca tem oportunidade. Por isso é preciso dar financiamento à presença da mulher na política e convencer os homens que é importante, que é necessário que a mulher esteja presente. Deputada, eu gostaria que a senhora agora desse um testemunho para a gente ilustrar como é conciliar a vida de política e a vida da mulher em si, em casa, toda a sua rotina. Olha, essa é uma pergunta que, bom, uma certa vez a Bachelet disse o seguinte, olha, você não faria essa pergunta para um homem, né? Realmente porque parece que só nós temos obrigação com a casa, com os filhos, com o lar. E realmente esse é o nosso grande desafio. É fazer com que as mulheres façam o movimento de dentro para fora, né? Quer dizer, indo ao público, e que os homens façam a contrapartida de fora para dentro de casa, né? Então, dividir as tarefas, ser colaborativo nas tarefas, não é ajudar a mulher. Ser colaborativo com as tarefas é fazer a própria parte, o próprio papel. Ele também é pai, ele também come, ele também suja a roupa, também lava a louça. E a questão de dividir essas atribuições é que vão... Na Suécia aconteceu assim, né? Quando se dividiu a obrigatoriedade de 50% para as mulheres nas assembleias, nos espaços de poder, elas se ressentiram. Mas aí foi feito um movimento contrário. Nós precisamos aqui, por exemplo, ter a licença maternidade, deixar de ser licença maternidade, passar a ser uma licença parental, para que o casal decida quem vai ficar em casa para cuidar daquela criança recém-nascida. Já tem projetos já sobre temos isso? Projetos sobre isso. A nossa proposta é de que seja, nós queremos 1 ano, né? Metade para o homem, metade para a mulher, eles dividem. Os 30 primeiros dias para a mulher, porque tem todo aquele período de recuperação dela, mas o outro período que se divida, que deixa... O Estado não tem que se meter, olha, o pai fica 3 dias, a mulher fica... Não, o casal é quem tem que decidir. Então, esse tipo de mudança na legislação, que só pode ser feita a partir do nosso olhar. Então, daí essa importância de nós estarmos aqui. Então, são pequenos gestos que vão consolidando, mas são exatamente essas pequenas faltas que vão minando, né, a nossa participação no poder.
Queria que a senhora falasse também sobre a sua história de vida, que é muito mais ligada à política, né? Olha, você fez uma pergunta, a Margarete, que toda jornalista me fazia no Dia das Mães ou no Dia da Mulher, quando eu fui prefeita. E eu brincava, dizia assim, meninas, vão perguntar ao governador, no Dia do Pai, se ele pode ser governador e ser pai ao mesmo tempo. Como né? concilia? Como é que ele concilia isso? Na verdade, porque a gente, ao fazer política, quase que tem que dar satisfação à sociedade de que nós não largamos a casa. É como se fosse um pedido de desculpa. Olha, nós estamos fazendo isso aqui, mas a nossa casa a gente está cuidando de alguma forma. Não é isto. Né? Uma outra pergunta que me perguntavam naquele período, eu estava separada, recém-separada de meu marido, meu filho pequeno, e diziam, como é que a senhora cuida de seu filho? Eu digo, meu filho, eu não sou viúva, meu filho, nós somos apenas separados, ele tem pai, né? E o pai dele cuida dele também. Né? Então, o Brasil tem uma visão profundamente machista da ideia da mulher na sociedade, na família. Então, todas as responsabilidades que diz respeito à família são colocadas para as mulheres. A gente já vê até homens buscando os filhos na escola. Quando eu era criança não se via isto. Né? A gente vê uma movimentação, uma mudança de comportamento nas novas gerações. Isso é muito bem-vindo, mas é preciso que a gente avance na lei para que ela comece a nortear o comportamento dos homens e mulheres na sociedade. E o entendimento de que nós devemos ser responsáveis igualmente. Nós temos um país onde os homens são extremamente irresponsáveis com seus filhos. Quantos pais abandonam os filhos sem sequer reconhecê-los legalmente? Então, esta é a nossa luta. É a luta do reconhecimento, a luta do cuidado também é nossa, mas sob um novo olhar. O olhar da divisão de tarefas, o olhar da solidariedade na tarefa, mas seria melhor até dizer, e o olhar de que a constituição das famílias tem que se dar com esta divisão, com esta solidariedade de cuidados, né? Para que a gente também possa dividir o resto, né, das atividades. Eu acho que uma das grandes dificuldades, Margarete, que a gente tem na inclusão da mulher na política hoje é o pouco acesso da mulher à economia. O pouco acesso. A mulher, ela tem os piores salários, ela está nas ocupações informais da sociedade. Nós somos uma economia de pobres, né? Nós somos chefes de famílias pobres. Enquanto a gente não puder e não tiver políticas voltada para a empregabilidade da mulher massivamente, a qualificação da mulher massivamente para entrar no mercado de trabalho, nós teremos dificuldade de fazer essa inserção de fato da mulher na política. Agora, deputada, eu queria que a senhora avaliasse também, porque nós estamos em ano eleitoral e nós ainda temos só 15% de deputadas federais. Qual a expectativa para que realmente cresça a bancada feminina com as alterações que foram feitas agora na legislação eleitoral? Olha, eu acho que vamos ter sim mais mulheres, o financiamento público vai contribuir com isso. E tem uma coisa interessante, Lídice, que aconteceu agora. Nós aumentamos o valor do fundo partidário, mas não aumentamos o teto individual. Ou seja, os homens vão bater no teto e o dinheiro que vai sobrar vai ter que vir para nós. Então, não vai ter. Então, vai haver uma pulverização maior dos recursos. E nós, talvez, superemos os 30%, porque tudo que é da mulher, o que é para ser piso, vira teto. É no mínimo 30% de candidaturas. Deu 30%, eles param de recrutar. Então, aquilo que era para ser o mínimo, passa a ser o máximo. A mesma coisa com financiamento, 30%. Não, separa logo os 30% das mulheres. E o resto, que são 70%, dividem entre eles. Só que agora, como não aumentou a cota individual, eles vão bater no teto deles e vão ter que distribuir conosco o restante. Então, eu estou muito esperançosa de que esses recursos vão chegar às contas, inclusive daquelas mulheres periféricas, aquelas mulheres que vêm dos movimentos sociais, não vão ser apenas daquelas que vêm das profissionais liberais. Lídice é professora, né, Lídice? Não. Eu sempre, economista. Todo mundo pensa que eu sou professora, mas é pelo costume de estar nas lutas da educação. Da educação. Economista, lembrei agora. Eu sou advogada. E se nós formos aqui nas mulheres, quase todas são profissionais liberais. Entendeu? Então, e isso é penoso para nós, porque nós temos que sair do nosso escritório, dos nossos afazeres
que nos financiam para entrar na política. Então, a gente tem a questão do financiamento e a questão do tempo aqui nos espremendo, né? Então, eu tenho muita esperança de que, primeiro, com as campanhas que foram feitas a despeito da pandemia, nós tenhamos mais mulheres preparadas para entrar na política e esse financiamento, né, mais pulverizado chegue a mais mulheres. Eu conversei sobre a celebração dos 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil, que está sendo feita durante a campanha do Março Mulher. Foi com as deputadas Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou pelo podcast da Rádio Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.